E eu quero saudar você com a paz do Senhor Jesus. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Vamos para mais um dia da nossa leitura diária, do nosso propósito, lendo a Bíblia inteira, o ano todo. Bom, feche os seus olhos e vamos iniciar com oração. Senhor, meu Deus e meu Pai que está nos céus, maravilhoso é o teu nome. Obrigada, Senhor, por essa oportunidade de estar aqui mais um dia, firme nesse propósito, lendo a tua palavra. Perdoa os nossos pecados, Senhor, nos ajude, que o teu Espírito Santo seja intérprete diante da leitura, Senhor, da tua palavra nesse dia de hoje. Nos ajude e nos dê da tua graça. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, Pai, eu quero te agradecer por tudo. Amém e amém. Amém? As nossas leituras diárias de hoje estão nos livros de Números, capítulos 26, 27, 28, 29 e Lucas, capítulo 2. Capítulo 26 de Números diz assim: o segundo recenseamento. Depois da praga, o Senhor disse a Moisés e a Eleazar, filho do sacerdote Arão: façam um recenseamento de toda a comunidade de Israel, segundo as suas famílias. Contem todos os de 20 anos para cima que possam servir no exército de Israel, nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, frente a Jericó. Moisés e o sacerdote Eleazar falaram com eles e disseram: façam um recenseamento dos homens de 20 anos para cima, conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Estes foram os israelitas que saíram do Egito. Os descendentes de Ruben, filho mais velho de Israel, foram Enoque, o clã Enoquita; de Palo, o clã Paluíta; de Esrom, o clã Esronita; de Carme, o clã Carmita. Esses foram os clãs de Ruben. Foram contados 43.730 homens. O filho de Palo foi Eliabe, e os filhos de Eliabe foram Nemuel, Datã e Abirão. Estes Datã e Abirão foram os líderes da comunidade que se rebelaram contra Moisés e contra Arão, estando entre os seguidores de Corá, quando se rebelaram contra o Senhor. A terra abriu a boca e os engoliu juntamente com Corá, cujos seguidores morreram quando o fogo devorou 250 homens, que serviram como sinal de advertência. A descendência de Corá, contudo, não desapareceu. Os descendentes de Simeão, segundo seus clãs, foram de Nemuel, o clã Nemuelita; de Jamim, o clã Jaminita; de Jaquim, o clã Jaquinita; de Zerá, o clã Geraíta; de Saul, o clã Saulita. Esses foram os clãs de Simeão. Havia 22.200 homens. Os descendentes de Gade, segundo os seus clãs, foram de Zefon, o clã Zefonita; de Age, o clã Agita; de Suni, o clã Sunita; de Osni, o clã Osnita; de Enri, o clã Enrita; de Arode, o clã Arodita; de Areli, o clã Arelita. Esses foram os clãs de Gade. Foram contados 40.500 homens. Er e Onã eram filhos de Judá, mas morreram em Canaã. Os descendentes de Judá, segundo seus clãs, foram de Selá, o clã Selanita; de Pérez, o clã Perezita; de Zerá, o clã Zeraíta. Os descendentes de Pérez foram de Esrom, o clã Esronita; de Amor, o clã Amolita. Esses foram os clãs de Judá. Foram contados 76.500 homens. Os descendentes de Issacar, segundo os clãs, foram de Tolá, o clã Tolaíta; de Puá, o clã Punita; de Jazube, o clã Jazubita; de Sirum, o clã Sironita. Esses foram os clãs de Issacar. Foram contados 64.300 homens. Os descendentes de Zebulon, segundo seus clãs, foram de Sered, o clã Seredita; de Elon, o clã Elonita; de Jaleel, o clã Jaleelita. Esses foram os clãs de Zebulon. Foram contados 60.500 homens. Os descendentes de José, segundo seus clãs, por meio de Manassés e Efraim, foram os descendentes de Manassés, de Maqui, o clã Marquirita. Maqui foi o pai de Gileade. De Gileade, o clã Gileadita. Esses foram os descendentes de Gileade. De Jezé, o clã Jezerita; de Eleque, o clã Elequita; de Asriel, o clã Asrielita; de Siquém, o clã Siquemita; de Semida, o clã Semidaíta; de Éfer, o clã Eferita. Zelofeade, filho de Éter, não teve filhos, teve somente filhas, cujos nomes eram Maalá, Noá, Ogla, Milca e Tisra. Esses foram os clãs de Manassés. Foram contados 52.700 homens. Os descendentes de Efraim, segundo seus clãs, foram de Sutela, o clã Sutelaíta; de Bequel, o clã Bequerita; de Taã, o clã Taanita. Esses foram descendentes de Sutela; de Herã, o clã Eranita. Esses foram os descendentes de Efraim. Foram contados 32.500 homens. Esses meninos foram os descendentes de José, segundo seus clãs. Os descendentes de José. Os de Benjamim, segundo seus clãs, foram de Belá, o clã Belaíta; de Asbel, o clã Asbelita; de Airã, o clã Airamita; de Sufã, o clã Sufamita;
de Ufã, o clã Ufamita. Os descendentes de Belá, por meio de Arde e Naamã, foram de Arde, o clã Ardita, e Naamã, o clã Naamita. Esses foram os clãs de Benjamim. Foram contados 46.600 homens. Descendentes de Dan, segundo os seus clãs, foram de Susã, o clã Sunamita. Esses foram os clãs de Dan. Todos esses clãs foram contados 64.400 homens. Os descendentes de Asser, segundo os seus clãs, foram de Imna, o clã Imnaíta, de Isvi, o clã Isvita, de Beraías, o clã Beraíta, dos descendentes de Berias, de Eber, o clã Eberita, de Malquiel, o clã Malquielita. Asser teve uma filha chamada Sera. Esses foram os clãs de Asser. Foram contados 53.400 homens. Os descendentes de Naftali, segundo seus clãs, foram de Jezabel, o clã Jazreíta, de Guni, o clã Gunita, de Jezé, o clã Jezerita, de Silém, o clã Silemita. Esses foram os clãs de Naftali. Foram contados 45.400 homens. O número total dos homens de Israel foi 601.730. As normas para a repartição da terra. Disse ainda o Senhor a Moisés: a terra será repartida entre eles como herança, de acordo com o número dos nomes alistados. A um clã maior dê uma herança maior, a um clã menor uma herança menor. Cada um receberá a sua herança de acordo com o seu número de recém-ceados. A terra, porém, será distribuída por sorteio. Cada um herdará a sua parte de acordo com o nome da tribo de seus antepassados. Cada herança será distribuída por sorteio entre os clãs maiores e os menores. O segundo recenseamento dos levitas. Esses foram os levitas contados segundo seus clãs. De Gerson, o clã Gersonita. De Coate, o clã Coatita. De Merari, o clã Merarita. Esses também eram clãs levitas. O clã Libinita, o clã Hebronita, o clã Malita, o clã Musita, o clã Coreita. Coate foi o pai de Arão. O nome da mulher de Arão era Joquebede, descendentes de Levi, que nasceu no Egito. Ela lhe deu à luz Arão, Moisés e Miriam, irmã deles. Arão foi o pai de Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Mas Nadab e Abiú morreram quando apresentaram uma oferta com fogo profano perante o Senhor. O total de levitas do sexo masculino de 1 mês de idade para cima, que foram contados, foi 23.000. Não foram contados juntos com os outros israelitas, porque não receberam herança entre eles. São esses os que foram recenseados por Moisés e pelo sacerdote Eleazar, quando contaram os israelitas nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, frente a Jericó. Nenhum deles estavam entre os que foram contados por Moisés e pelo sacerdote Arão, quando contaram os israelitas no deserto do Sinai, pois o Senhor tinha dito àqueles israelitas que eles iriam morrer no deserto, e nenhum deles sobreviveu, exceto Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun. Capítulo 27. A herança das filhas de Zelofeade. Aproximaram-se as filhas de Zelofeade, filho de Éfer, neto de Gileade, bisneto de Marquir, trineto de Manassés. Pertencia aos clãs de Manassés, filho de José. Os nomes das suas filhas eram Malaá, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Elas se prostraram à entrada da tenda do encontro, diante de Moisés, do sacerdote Eleazar, dos líderes de toda a comunidade, e disseram: nosso pai morreu no deserto. Ele não estava entre os seguidores de Corá, que se ajuntaram contra o Senhor, mas morreu por causa do seu próprio pecado, e não deixou filhos, porque o nome do nosso pai deveria desaparecer do seu clã, por não ter tido um filho. Dê-nos propriedade entre os parentes de nosso pai. Moisés levou o caso perante o Senhor, e o Senhor lhe disse: as filhas de Zelofeade têm razão. Você lhes dará propriedade como herança entre os parentes do pai delas, e lhes passará a herança do pai. Diga aos israelitas: se um homem morrer e não deixar filho, transfiram a sua herança para sua filha. Se ele não tiver filha, dê a sua herança aos irmãos dele. Se não tiver irmãos, dê aos irmãos de seu pai. Se ainda seu pai não tiver irmãos, dê a herança ao parente mais próximo em seu clã. Esta será uma exigência legal para os israelitas, conforme o Senhor ordenou a Moisés. Josué, sucessor de Moisés. Então o Senhor disse a Moisés: suba a este monte da serra de Abarim e veja a terra que deu aos israelitas. Depois de vê-la, você também será reunido ao seu povo como seu irmão Arão. Pois quando a comunidade se rebelou nas águas do deserto de Zin, vocês dois desobedeceram a minha ordem de honrar minha santidade perante eles. Isso aconteceu nas águas de Meribá, em Cádiz, no deserto de Zin. Moisés disse ao Senhor: que o Senhor, o Deus que a todos dá vida, designe um homem como líder dessa comunidade, para conduzi-los em suas batalhas, para que a comunidade do Senhor não seja como ovelhas sem pastor. Então o Senhor disse a Moisés: chame Josué, filho de Nun, homem em que está o Espírito.
o impõe as mãos sobre ele. Faça-o apresentar-se ao sacerdote Eleazar e a toda a comunidade e ao comissione na presença deles. Dê-lhe parte da sua autoridade para que toda a comunidade de Israel lhe obedeça. Ele deverá apresentar-se ao sacerdote Eleazar, que lhe dará diretrizes ao consultar o Urim, perante o Senhor Josué e toda a comunidade. Os israelitas seguirão suas instruções quando saírem para a batalha. Moisés fez com o Senhor, como ele lhe tinha ordenado. Chamou Josué e o apresentou aos sacerdotes Eleazar e a toda a comunidade, e pôs as mãos sobre ele, e o comissionou, tudo conforme o Senhor tinha dito por meio de Moisés. Capítulo 28. As ofertas diárias. O Senhor disse a Moisés: ordene aos israelitas e diga-lhes: tenham cuidado de apresentar-me na época designada a comida para as minhas ofertas preparadas no fogo, como um aroma que me seja agradável. Diga-lhes: essa é a oferta preparada no fogo que vocês apresentarão ao Senhor. 2 cordeiros de 1 ano sem defeito, como holocausto diário. Ofereçam um cordeiro pela manhã e um ao cair da tarde, juntamente com uma oferta de cereal e um jarro da melhor farinha, amassada com 1 litro de azeite de olivas batidas. Esse é o holocausto diário instituído no Monte Sinai. De aroma agradável ao Senhor é a oferta dedicada ao Senhor, preparada no fogo. A oferta derramada que o acompanha será 1 litro de bebida fermentada para cada cordeiro. Derramem a oferta da bebida para o Senhor no lugar santo. Ofereça o segundo cordeiro ao cair da tarde, juntamente com o mesmo tipo de oferta de cereal e de oferta derramada que vocês prepararem de manhã. É uma oferta preparada no fogo, de aroma agradável ao Senhor. As ofertas do sábado. No dia do sábado, faça uma oferta de 2 cordeiros de 1 ano de idade, e sem defeito, juntamente com a oferta derramada e com a oferta de cereal de 2 jarros da melhor farinha amassada com óleo. Este é o holocausto para cada sábado, além do holocausto diário da oferta derramada. As ofertas mensais. No primeiro dia de cada mês, apresenta ao Senhor um holocausto de 2 novilhos, um carneiro e 7 cordeiros de 1 ano, todos sem defeito. Para cada novilho deverá haver uma oferta de cereal de 3 jarros da melhor farinha amassada com óleo, para o carneiro, uma oferta de cereal de 2 jarros da melhor farinha amassada com óleo, e para cada cordeiro uma oferta de cereal de 1 jarro da melhor farinha amassada com óleo. É um holocausto de aroma agradável, uma oferta dedicada ao Senhor, preparada no fogo. Para cada novilho deverá haver uma oferta derramada de meio galão de vinho, para o carneiro 1 litro, e para cada cordeiro 1 litro. É o holocausto mensal que deve ser oferecido cada lua nova durante o ano. Além do holocausto diário com a oferta derramada, um bode será oferecido ao Senhor como sacrifício pelo pecado. As ofertas da Páscoa. No 14º dia do primeiro mês é a Páscoa do Senhor. No 15º dia desse mês haverá uma oferta, durante 7 dias, como pão sem fermento. No primeiro dia, convoquem uma santa assembleia e não façam trabalho algum. Apresenta ao Senhor uma oferta preparada no fogo, um holocausto de 2 novilhos, um carneiro e 7 cordeiros de 1 ano, todos sem defeito. Para cada novilho, prepare uma oferta de cereal de 3 jarros da melhor farinha amassada com óleo. Para o carneiro, 2 jarros e para cada cordeiro, 1 jarro. Ofereça um bode como sacrifício pela culpa, para fazer propiciação por vocês. Apresente essas ofertas além do holocausto diário oferecido pela manhã. Façam assim diariamente, durante 7 dias. Apresente a comida para a oferta preparada no fogo de aroma agradável ao Senhor. Isso será feito além do holocausto diário e da sua oferta derramada. No 7º dia, convoquem uma santa reunião e não façam trabalho algum. As ofertas da festa das semanas. No dia da festa da colheita dos primeiros frutos, a festa das semanas, quando apresentarem ao Senhor uma oferta de cereal novo, convoquem uma santa assembleia e não façam trabalho algum. Apresentem um holocausto de 2 novilhos, e um carneiro de 7 cordeiros de 1 ano, como aroma agradável ao Senhor. Para cada novilho deverá haver uma oferta de cereal de 3 jarros da melhor farinha amassada com óleo. Para o carneiro, 2 jarros, e para cada um dos cordeiros, 1 jarro. Ofereçam também um bode para fazer propiciação por vocês. Preparem tudo isso junto com a oferta derramada, além do holocausto diário e da oferta de cereal. Verifique que os animais sejam sem defeitos. Capítulo 29. As ofertas da festa das trombetas. No primeiro dia do 7º mês, convoquem uma santa assembleia e não façam trabalho algum. Nesse dia vocês tocarão as trombetas, com aroma agradável ao Senhor. Ofereçam um holocausto de 1 novilho, um carneiro e 7 cordeiros de 1 ano, todos sem defeito. Para o novilho, preparem uma oferta de cereal de 3 jarros, na melhor farinha amassada com óleo. Para o carneiro, 2 jarros, e para cada um dos 7 cordeiros, 1 jarro. Ofereçam também um bode como sacrifício pelo pecado, para fazer propiciação por vocês, além dos holocaustos mensais e diários com as ofertas de cereal e com as ofertas derramadas conforme prescritas. São ofertas preparadas no fogo, de aroma agradável ao Senhor. As ofertas do dia da expiação. No 10º dia desse mesmo mês,
do 7º mês, convoquem uma santa assembleia. Vocês se humilharão e não farão trabalho algum. Apresentem um aroma agradável ao Senhor, um holocausto de um novilho, de um carneiro e de 7 cordeiros de 1 ano de idade, todos sem defeito. Para o novilho, preparem uma oferta de cereal de 3 jarros da melhor farinha amassada com óleo. Para o carneiro, 2 jarros. E para cada um dos 7 cordeiros, 1 jarro. Ofereçam também um bode como sacrifício pelo pecado, além do sacrifício pelo pecado para fazer propiciação e do holocausto diário com a oferta de cereal e com as ofertas derramadas. As ofertas da festa dos tabernáculos. No 15º dia do 7º mês, convoquem uma santa assembleia e não façam trabalho algum. Celebrem uma festa ao Senhor durante 7 dias. Apresentem a seguinte oferta preparada no fogo, de aroma agradável ao Senhor: um holocausto de 3 novilhos, 2 carneiros e 14 cordeiros de 1 ano de idade, todos sem defeito. Para cada um dos 13 novilhos, prepare uma oferta de cereal de 3 jarros da melhor farinha amassada com óleo. Para cada um dos carneiros, 2 jarros, e para cada um dos 14 cordeiros, 1 jarro. Ofereçam também um bode como sacrifício pelo pecado, além do holocausto diário como oferta de cereal e como a oferta derramada. No 2º dia, preparem 12 novilhos, 2 carneiros e 14 cordeiros de 1 ano de idade, todos sem defeitos, para a oferta de novilhos, carneiros e cordeiros. Prepare ofertas derramadas e de cereal de acordo com o número especificado. Ofereçam também um bode como sacrifício pelo pecado, além do holocausto diário com a oferta derramada e com a oferta de cereal. No 3º dia, prepare 11 novilhos, 2 carneiros e 14 cordeiros de 1 ano de idade, todos sem defeito, para a oferta de novilhos, carneiros e cordeiros. Prepare ofertas derramadas e de cereal, de acordo com o número especificado. Ofereçam também um bode como sacrifício pelo pecado, além do holocausto diário com a oferta derramada e com a oferta de cereal. No 4º dia, preparem 10 novilhos, 2 carneiros e 14 cordeiros de 1 ano de idade, todos sem defeito, para a oferta de novilhos, carneiros e cordeiros. Preparem ofertas derramadas e de cereal de acordo com o número especificado. Ofereçam também um bode como sacrifício pelo pecado, além do holocausto diário com a oferta derramada e com a oferta de cereal. No 5º dia, preparem 9 novilhos, 2 carneiros e 14 cordeiros de 1 ano de idade, todos sem defeito, para a oferta de novilhos, carneiros e cordeiros. Prepare ofertas derramadas e de cereal de acordo com o número especificado. Ofereçam também um bode como sacrifício pelo pecado, além do holocausto diário com a oferta derramada, com a oferta de cereal. No 6º dia, preparem 8 novilhos, 2 carneiros e 14 cordeiros de 1 ano de idade, todos sem defeito. Para a oferta de novilhos, carneiros e cordeiros, prepare ofertas derramadas e de cereal, de acordo com o número especificado. Ofereçam também um bode como sacrifício pelo pecado, além do holocausto diário com a oferta derramada e com a oferta de cereal. No 7º dia, preparem 7 novilhos, 2 carneiros e 14 cordeiros de 1 ano de idade, todos sem defeito, para a oferta de novilhos, carneiros e cordeiros. Prepare ofertas derramadas e de cereal, de acordo com o número especificado. Ofereçam também um bode como sacrifício pelo pecado, além do holocausto diário com a oferta derramada e com a oferta de cereal. No 8º dia, convoquem uma assembleia e não façam trabalho algum. Apresentem uma oferta preparada no fogo de aroma agradável ao Senhor, um holocausto de um novilho, um carneiro e 7 cordeiros de 1 ano, todos sem defeito. Para a oferta do novilho, do carneiro, dos cordeiros, preparem ofertas derramadas e de cereal, de acordo com o número especificado. Ofereçam também um bode como sacrifício pelo pecado, além do holocausto diário com a oferta derramada e com a oferta de cereal. Além dos votos que fizerem e das ofertas voluntárias, preparem isso para o Senhor nas festas que lhes são designadas, os holocaustos, as ofertas derramadas de cereal e de comunhão. E Moisés comunicou aos israelitas tudo o que o Senhor lhe tinha ordenado. Lucas, capítulo 2. O nascimento de Jesus. Naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Esse foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria, e todos iam para a sua casa natal, a fim de alistar-se. Assim, José também foi da cidade de Nazaré da Galileia para a Judeia, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. Ele foi a fim de alistar-se com Maria, que lhe estava prometida em casamento, e esperava um filho. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê, e ela deu à luz ao seu primogênito. Envolveu-o com panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para ele na hospedaria. Os pastores e os anjos. Havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. Aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles e ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse: não tenham medo, estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Hoje na cidade de Davi lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor.
e isso lhe servirá de sinal. Encontrarão um bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com um anjo, louvando a Deus, dizendo: Glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens, aos quais ele concede o seu favor. Quando os anjos deixaram e foram para os céus, os pastores disseram uns aos outros: Vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu, e que o Senhor nos deu a conhecer. Então correram para lá e encontraram Maria e José, e o bebê deitado na manjedoura. Depois de o verem, contaram a todos os que lhe fora dito a respeito daquele menino. E todos os que ouviram e os pastores diziam ficaram admirados. Maria, porém, guardava todas essas coisas e sobre elas refletia em seu coração. Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo que tinha visto e ouvido como lhes fora dito. Jesus é apresentado no templo. Completando-se os 8 dias para a circuncisão do menino, foi-lhe posto o nome de Jesus, o qual lhe tinha sido dado pelo anjo antes de ele nascer. Completando-se o tempo da purificação deles, de acordo com a lei de Moisés, José e Maria o levaram a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor, como está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito do sexo masculino será consagrado ao Senhor. E para oferecer um sacrifício, de acordo com o que diz a lei do Senhor, 2 rolinhas ou 2 pombinhos. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso, e que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Foram-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para lhe fazer o que requeriu o costume da lei, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Ó soberano, como prometestes, agora podes despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste à vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios, e para a glória de Israel, teu povo. O pai e a mãe do menino estavam admirados com o que fora dito a respeito dele. E Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe de Jesus: Esse menino está destinado a causar a queda e o soerguimento de muitos em Israel, e a ser um sinal de contradição, de modo que o pensamento de muitos corações será revelado. Quanto a você, uma espada atravessará a sua alma. Estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Era muito idosa, tinha vivido com seu marido 7 anos depois de se casar, e então permanecera viúva até a idade de 84 anos. Nunca deixava o templo. Adorava a Deus jejuando e orando dia e noite. Tendo chegado ali, naquele exato momento, deu graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Depois de terem feito tudo o que era exigido pela lei do Senhor, voltaram para sua própria cidade, Nazaré, na Galiléia. O menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. O menino Jesus no templo. Todos os anos, seus pais iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos de idade, eles subiram à festa conforme o costume. Terminada a festa, voltando seus pais para casa, o menino Jesus ficou em Jerusalém sem que eles percebessem. Pensando que ele estava entre os companheiros de viagem, caminharam o dia todo. Então começaram a procurá-lo entre os seus parentes e conhecidos. Não encontrando, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. Depois de 3 dias, o encontraram no templo, sentado entre os mestres, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. Todos os que o ouviam ficavam maravilhados com o seu entendimento e com as suas respostas. Quando seus pais o viram, ficaram perplexos. Sua mãe lhe disse: Filho, por que você nos fez isso? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. Ele perguntou: Por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu devia estar na casa de meu pai? Mas ele não compreendeu o que eles diziam. Então foi com eles para Nazaré, e era-lhes obediente. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas em seu coração. Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Amém? Estas foram as nossas leituras diárias de hoje. E amanhã, é claro, estaremos aqui, se Jesus não vir. Que Deus em Cristo te abençoe hoje e sempre.